Olá, meus alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos fazer aqui uma aula um tanto um quanto concisa, mas que tenha um conteúdo que seja realmente útil para vocês. Assim eu espero fazer. Vamos discutir um pouco o filósofo Aristóteles, né? Discípulo de Platão. Como nós podemos já ver aqui, essa primeira imagem que eu compartilho com vocês aqui por meio do slide, né? Nós temos aqui uma cena, um recorte da Escola de Atenas, obra de Rafael Sanzio, discípulo de Leonardo da Vinci, na qual nós temos esse recorte que mostra Platão, que nós sabemos foi mestre de Aristóteles. Nela, Platão aponta o dedo para cima, porque ele pensa dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, tá? Que nós podemos chegar através do intelecto, pelo conhecimento, também pela razão. E Aristóteles, seu discípulo, repare que mais novo, Platão tem já a barba branca, as barbas brancas, enquanto, né, Aristóteles, mais novo, o discípulo, claro, aponta com a mão para baixo, porque Aristóteles pensa o mundo sensível. Ele está questionando a própria filosofia do seu mestre Platão. Aristóteles, não sem porquê, vai dizer, né? Amo Platão, meu mestre, mas mais do que Platão, eu amo a verdade. Aristóteles viveu 62 anos, um homem do século IV a.C., como nós podemos ver aqui logo nesse primeiro slide, né? Bom, Aristóteles é homem que é originário de Estagira. Ele é chamado de estagirita. Ele não é ateniense. Viveu boa parte de sua vida em Atenas, como discípulo de Platão, e depois ele volta e vai fundar o seu liceu também, né, na própria Atenas. Mas ele é um homem de Estagira, bem aqui no norte, né, da Grécia. Então ele seria um grego menor, digamos assim, já que Atenas seria a capital cultural de produção, de conhecimento, né, do mais cosmopolita do mundo grego antigo. Foi aqui, em Atenas, que ele foi discípulo de Platão durante mais de uma década. Quando da morte de Platão, esperava-se que Aristóteles seria o herdeiro para dirigir a academia de Platão, o que não aconteceu. De certo modo indignado, Aristóteles vai viajar um pouco pelo mundo e vai trabalhar. Ele vai ser o preceptor, ele vai educar Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que viria a dominar boa parte do mundo antigo, então conhecido. Aristóteles depois também volta a Atenas e vai fundar o seu liceu, com as suas aulas peripatéticas, junto com os seus discípulos. Por que peripatético? Né? Porque peripatos, ele caminhava enquanto pensava, né? Caminhava e colocava as questões com os seus discípulos, era a aula dele, né? Caminhando pelos jardins, né? Pelos jardins de forma peripatética. Bom, o filósofo Aristóteles, ele é conhecido como um grande leitor. O próprio Platão assim dizia. Quando reconhecido pelo seu mestre Platão, quando Aristóteles não ia às aulas, era comum que Platão dissesse: a inteligência faltou à aula. Ele era o leitor, de tudo ele queria ler, né? Tudo ele queria saber e conhecer. Grande matemático, é ele quem vai criar a própria ideia da teoria dos conjuntos. Nossas noções de sujeito e predicado remontam, né, a Aristóteles. As nossas categorias, as 10 categorias que nós conhecemos e trabalhamos hoje, remontam também a Aristóteles. Era um homem de conhecimento holístico, de tudo ele poderia discutir um pouco, né? Aliás, Aristóteles foi o único homem que viveu em nosso planeta que chegou a criar duas ciências. Ele é o pai da lógica, veremos aqui embaixo, também é o pai da biologia. Os primeiros sistemas taxonômicos da organização, da classificação dos seres vivos e não vivos também, remonta
a Aristóteles. Ele vai dizer que a pedra é um ser, mas é um ser não vivo. Os nossos critérios da lógica de indução, da indução, partimos, né, do conhecimento do particular para o universal. Da dedução, quando partimos do universal para o particular. E a analogia, quando estudamos e comparamos, né? Por exemplo, quando um cientista faz um trabalho e experimenta, por exemplo, digamos, né, uma substância, uma vacina em um chimpanzé. Como nós sabemos, o chimpanzé tem uma composição genética, citosina, guanina, timina, adenina, né, muito, muito próxima à nossa. Ora, se esse medicamento funcionou no chimpanzé, é provável que ele também funcione nos seres humanos. Isso é um critério de pensamento lógico por analogia. E Aristóteles vai organizar para a gente todo o pensamento lógico. Estamos falando aqui de um gênio da história da humanidade. Também as falácias foram pensadas por o próprio também Aristóteles. O modelo do silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Ora, se todo homem é mortal, e se Sócrates é homem, logo Sócrates também é mortal. Isso é um princípio básico, né, do silogismo também aristotélico. Aristóteles vai organizar também seu pensamento, procurando encontrar a teoria do ser em geral. Qual é o princípio primeiro das coisas? Como Tales também fez lá, ao pensar, né, e elencar a água como o princípio de tudo. Aristóteles quer buscar essa causa primeira. Giovanni Reale, um bom filósofo italiano, vai escrever a Metafísica, né, pensamento de Aristóteles, em 3 volumes. Então, aqui está uma boa indicação, né, das edições Loyola, para quem se interessar e quiser aprofundar, né, claro, o seu entendimento de Aristóteles. Então, ele vai se preocupar em sistematizar esse pensamento, né, com todo a lógica, com todo o conceito, né, o princípio geral de todas as coisas por Aristóteles. Bom, ele vai chamar isso de filosofia primeira. O que é a causa primeira de todas as coisas que a gente pode pensar no nosso entendimento? Vamos lá. Na teoria do conhecimento de Aristóteles, ele vai partir dos sentidos. Vamos aqui começar a comparação. Aliás, Aristóteles diz isso. Comparar é uma forma de saber. E, de fato, é. Para Aristóteles, os sentidos são importantes. É ele quem vai definir que nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Platão não valoriza os sentidos. Aristóteles também vai dizer que os sentidos não são o conhecimento em si, mas tudo que nós sabemos, tudo que nós acabamos por aprender, passou primeiro pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo olfato, né, pelo paladar. Né? Então, pelos nossos 5 sentidos. Bem, ele pretende chegar à verdade e aí ele vai propor um caminho, um processo de conhecimento, questionando Platão. Ele vai dizer que não há saltos para a construção do conhecimento. Para Platão, os sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, eles são efêmeros. O tempo, né, em que nós sentimos o prazer de comer um saboroso pastel de camarão dura o tempo em que nós podemos sorver, comer aquele pastel de camarão. Porém, isso pode ficar guardado na nossa memória. Então, para Aristóteles, todos os animais que têm memória são capazes de aprender. E aí, aquilo que você viveu na memória, você vai guardando enquanto experiência. Então, você faz aquilo 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes, você vai acabar aprendendo, né? Porque você experimentou, viu passar pelos seus sentidos, guardou na sua memória e vai solidificando isso como uma experiência. Muito bom. Aqui a gente tem uma tela, né, que a gente vê os 5 sentidos definidos por Aristóteles.
mais adiante, ele vai também dizer o seguinte: nós podemos também chegar ao conhecimento através da técnica, né? De uma ciência, de uma técnica. Essa técnica já é aquilo que poderia fazer, digamos, o próprio engenheiro. Um pedreiro, ele vai ter o conhecimento dos sentidos, da memória e da experiência. Ele sabe fazer um muro para você porque ele já experimentou, ele já fez isso diversas vezes. Mas ele não saberia dizer para você a causa e o porquê. Para Aristóteles, quem sabe explicar a causa e o porquê das coisas, quem tem a ciência sabe mais. Por isso ele diria que o engenheiro sabe mais do que o pedreiro, porque o pedreiro, ele sabe fazer um muro para você e vai te dizer a quantidade de tijolos que vai precisar, porque ele já fez isso diversas vezes. Porém, o pedreiro, talvez, provavelmente, não saberá te explicar a quantidade, o porquê, melhor, o porquê de 500 tijolos e não 700 para fazer um muro X ou Y. Já o engenheiro, ele vai saber te explicar, porque ele tem a ciência disso. Ele é capaz de falar para você qual é a área, né? Quantos centímetros tem de largura ou de comprimento, né? Ou de comprimento tem aquele tijolo. Ele vai fazer um cálculo matemático e vai te explicar, né, o porquê de 500 tijolos. Ele tem essa ciência. E o último estágio do conhecimento seria o do filósofo. Para Aristóteles, caberia ao filósofo governar a polis, porque ele vai ter todas as etapas do conhecimento. Ele tem os sentidos, ele tem a memória, né? Ele tem a própria também experiência, ele tem a ciência e ele tem a arte, tá? Porque ele busca o saber pelo saber. E isso diferencia o filósofo, por exemplo, do engenheiro, porque o engenheiro ele tem um conhecimento técnico que é aplicável. A filosofia é o conhecimento que busca o saber pelo saber. Por isso, ele é mais importante do que a própria engenharia, ou até do que a própria medicina, porque é um saber que busca, que tem a sua finalidade em si própria. Tá bom? É um saber que busca o saber em si próprio. Ele é mais completo. Por isso, ele vai dizer que o filósofo é o homem que detém o saber em si. O mesmo Aristóteles também vai falar em substância, né? O que é essência e o que é acidente. Na teoria do conhecimento de Aristóteles, ele vai deixar bem claro para a gente o que é essencial e o que é acidental. Isso vai dar em português para a gente as noções de sujeito e predicado. O que é essencial é aquilo que eu não posso tirar. E o que é acidental é aquilo que eu posso tirar. Pensemos aqui um exemplo. Sócrates, né, o grande mestre de Platão, que seria então co-mestre de Aristóteles, porque Aristóteles, discípulo de Platão, certo? Nós teremos então a escadinha, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E Aristóteles, mestre de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Poderíamos pensar assim: Sócrates está ficando calvo, está perdendo os cabelos. Mas a essência de Sócrates não está em seu cabelo. O cabelo é acidental. Sócrates continua sendo Sócrates sem o seu cabelo, ou cortando as unhas. Para Aristóteles, unha e cabelo são como lixo, porque você corta e joga fora. A essência de Sócrates é ser Sócrates. Isso é muito bom para que nós possamos pensar uma boa redação. Então, o essencial é aquilo que diz o que é a coisa, e o acidental é aquilo que nós somamos à coisa. Isso aqui que a gente está vendo, então, é o que diz respeito à metafísica de Aristóteles. Vamos parar por aqui essa aula. Continuaremos, então, na próxima semana, discutindo, então, matéria e forma e os princípios das 4 causas de Aristóteles, né? A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Isso aí será uma aula de continuidade, né, da própria teoria do conhecimento, a metafísica aristotélica.
Muito bom, meus queridos. Vamos ficar por aqui e nós nos encontramos semana que vem, seguindo nossos conteúdos acerca de Aristóteles, o Estagirita. Uma boa semana para vocês, um grande abraço, paz e bem a todos e todas. Até.